Bom, vamos comentar um pouco sobre o jogo São Paulo e Santos. Santos que levou 3-0 do São Paulo dentro da sua casa na Vila. Para o Santos, logicamente, é um péssimo resultado, e para o São Paulo foi um ótimo jogo para os torcedores ficar mais aliviado, o treinador ter mais a confiança principalmente dos seus jogadores, pelo fato de executarem e terem sucesso. Então, para o São Paulo foi de grande excelência essa atuação. Uma explicação breve: eu não estarei usando vídeo por questão de direitos autorais, então teremos apenas uns prints aí. Espero que o comentário seja de bom agrado e que vocês possam interagir, comentar, curtir e seguir o canal aí. Para iniciar o meu comentário, eu vi algumas pessoas compararem esse jogo, alguns jornalistas, né, em algumas redes, compararem o jogo do Santos e São Paulo com o jogo São Paulo e Inter de Limeira. E quem compara, quem faz isso, ou tem má fé ou não entende nada de futebol. Por quê, né? Porque o Santos, em primeiro lugar, não só por ser grande, não só por ter uma grande história assim como o São Paulo, mas o Santos, dentro da sua casa, com a fase que tá, mesmo assim a torcida ali no estádio apoiando, o Santos tinha a obrigação de propor o jogo, de buscar um algo a mais, de dar trabalho à defesa do São Paulo, e conseguiu fazer isso. Então, no momento que o Santos se projeta para cima do São Paulo, tenta agredir, tenta criar com o Ângelo, com Marcos Leonardo, com o Lucas Braga, logicamente o São Paulo vai ter espaço para jogar. Então, não vai ter a necessidade de ficar o tempo todo cruzando bola na área, porque não tem uma defesa dentro da sua área fechando, esperando o São Paulo. Então, não tem nada a ver Inter de Limeira e Santos, não só em tamanho e em história, tá bom? Questão de desempenho, de jogo, de propósito. Lógico que vendo um placar de 3-0, todo mundo vai dizer que o São Paulo jogou fácil, jogou muito, mas não foi bem assim. O jogo foi bem disputado, parecido até os números, e em alguns momentos o Santos até melhor, chutou mais do que o São Paulo, só que acertou menos o alvo. Passes, troca de passes foram parecidos, posse de bola foram parecidos. A questão do São Paulo é que o São Paulo soube achar as brechas e aproveitar essas brechas, principalmente no meio campo, principalmente na troca de passes rápidos, achando ou o gol do Nestor, que a gente pode estar falando, o gol do Gabriel Sara, o contra, que também veio pelo meio. Então o São Paulo conseguiu explorar aquela meiuca da área do Santos. E uma coisa que é importante falar é que, como nos jogos anteriores, o São Paulo explorou muito as laterais, os extremos, com Marquinhos, com Alisson e quem quer que entrasse pelas pontas. E aí obrigatoriamente ou necessariamente as bolas iam sempre sendo alçadas na área. Contra o Santos foi diferente. Mesmo que a gente venha a ver uma escalação de 4-3-3, a gente pode ver que não tinha ninguém de extremo nas pontas. Parecia mais um 4-4-2. Eu já tinha comentado isso no jogo anterior. O Rogério tinha comentado que não deram para ele um jogador de ponta. Então, o que foi que eu disse? Se não tem um jogador de ponta, para de usar uma formação com um jogador de ponta. Já que não tem, usa 4-4-2, coloca, até porque tem o Carelli e tem o Éder, que tá pedindo passagem, quer mostrar o seu futebol no São Paulo, não aceitou sair, quis ficar e tá provando o seu valor, que todo mundo sabe que ele tem. E outro ponto que eu achei bem interessante também, que vale a pena falar, é que até eu critiquei o Rogério no jogo anterior, que ele fazendo substituições em excesso, mesmo que ele tenha feito nesse jogo 5 substituições, lá ele bagunçou o time, como todos os treinadores do Brasil faz. Bagunça o time achando que vai achar uma bola ali, quanto mais atacante melhor, e que vai fazer o gol, enfim. Mas ontem o Rogério ele trocou ela por elas.
tirou o Reinaldo, leu o jogo muito bem, percebeu a fraqueza que seria o Ângelo e Marcos Guilherme ali pressionando e caindo nas costas do Reinaldo. Tirou o Reinaldo, colocou um garoto mais jovem, o Léo, com mais força, com mais rapidez. Trocou o Igor Gomes, que também ele teve a leitura que não estava conseguindo carregar a bola e colocou no Nestor, que é um cara mais de passe. E depois, quando o Éder cansou, entrou o Caleri, que é titular absoluto, a gente sabe disso, mas no rodízio do Rogério Ceni ele está dando minutos para todos os jogadores, para poder preparar todos e ter um elenco. Eu acho isso inteligente, mas talvez o torcedor não tenha paciência. Rafinha entrou no lugar do Igor porque lesionou. Foi bom o Rafinha ter entrado, porque na defesa ele é muito melhor do que o Igor. Não apoia tanto, até pela idade, o físico e a característica. E depois entrou o Marquinhos, que foi um extremo, né? Colocou o Marquinhos porque estava 3-0. Ele poderia pegar uma bola ali na lateral e fazer uma bagunça mais ainda na defesa do Santos. Outro ponto que dá para aproveitar bem, principalmente se for um 4-4-2, é deixar o Sara caindo pela ponta, pelo lado direito. Até porque ele tem um chute, é um cara que arrisca, que tem coragem. Tudo bem, não acerta muitas bolas, mas com o passar do tempo ele vai aperfeiçoando isso. E a gente vê que é uma característica dele, que ele gosta e ele arrisca. Precisa ter coragem, e hoje em dia os jogadores têm medo até de dar um drible. Então o Sara poderia cair pelaquela ponta. E o Marquinhos, para mim, ele deveria cair pela ponta esquerda, porque o Marquinhos não tem um chute. Então ele deveria fazer jogada de linha de fundo, principalmente com o Caleri dentro da área e o Éder, o Sara chegando. Então para mim é 2 pontos que tem que ser observado. E o destaque da partida, para mim principalmente é o Diego Costa, porque ele tirou 3 bolas que para mim foi de grande importância, porque poderia o Santos fazer o gol e mudar muito a partida. Então o Diego Costa está vindo de jogos bons e está se recuperando, mostrando seu futebol, não só por ser briguento, porque todo mundo conheceu o Diego Costa peitando o jogo lá no Clássico contra o Corinthians. Então o Diego Costa está mostrando o seu futebol, espero que continue assim. A gente tem que pensar que futebol não é, o cara fez o gol aqui hoje, igual o Nestor, o cara tem que ser titular, é o melhor do mundo, tem que ir para a seleção. Se o cara não faz gol, o cara não presta. Não é assim. São Paulo já teve jogadores como Kaká, como Casemiro, que saiu vaiado, saiu mal do clube, foi para a Europa e se tornou um dos melhores do mundo. Igual o Kaká se tornou o melhor do mundo e o Casemiro hoje um dos melhores da posição. Então quero aqui deixar o destaque para o Éder, que fez o gol, Diego Costa, o Sara, o Pablo, que está dando uma consistência no meio campo e está fazendo uma sombra aí, possivelmente, para quando não tiver o Luan, ele ocupar esse espaço, mesmo que os dois sejam brigadores, marcadores, mas o Pablo tem uma saída para frente, para o chute, arriscar melhor que o Luan. E é isso. Essa é a minha visão sobre o jogo, sobre o time do São Paulo principalmente, que é o intuito do vídeo, falar sobre o São Paulo e seus pontos positivos. E para vocês aí que ficou até o fim, curta, comente, dá sua opinião e tamo junto até o próximo vídeo. Aquele abraço.